Oi, para você que está aí do outro lado. Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Acho que mais de 1 ano e meio pelos meus cálculos que eu não faço um vídeo longo. Confesso para vocês que eu pensei que eu não voltava, mas há pouco eu fiz um vídeo curtinho, né, cortando o cabelo. Nessa época aí eu já estava me animando a me organizar para fazer um vídeo para vocês. Não prometo frequência, tá, gente? Eu tô com uma nova rotina e realmente tá difícil, mas eu não resolvi que não quero abandonar o canal totalmente, então eu vou tentar à medida do possível aí trazer um vídeo ou outro para vocês. Mas como eu disse, eu estava me animando já a fazer um vídeo, estava pensando num tema sobre o que falar e tal, e uma amiga querida que mora na Itália, Paulinha, um beijo, me perguntou sobre o título desse vídeo, né, sobre rotina de cuidados com a pele. Lise, quero começar a cuidar da pele, por onde que eu começo? De vez em quando alguma amiga me pergunta sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo só sobre esses passos, né, e os cuidados que podemos ter, mais básicos assim com a pele, para quem quer começar, né? Então esse vídeo vai ser para quem ainda não cuida da pele e quer começar, ou quem já cuida, mas não tem certeza se está fazendo certo e quer talvez incrementar um pouquinho os seus cuidados, então vai servir aí para os dois. Só esclarecendo, né, para quem está chegando agora, eu não sou dermatologista, eu não sou esteticista, eu sou apenas uma curiosa sobre pele, eu amo esse assunto, eu consumo muito esse assunto, porque eu gosto realmente de entender o que os produtos fazem na pele, eu gosto e tenho necessidade de cuidar da minha pele, então eu busco muita informação sobre isso e eu compartilho as minhas experiências aqui com vocês, como sempre foi a proposta desse canal, tá bem? Então eu vou falar um pouquinho sobre os passos, né, o quais ali, o número 1, número 2, número 3, o que que se faz, né? Mas tenha um pouquinho de paciência se você não tem muito para assistir o vídeo e explicações assim, porque é importante saber os detalhes sobre isso. Porque, por exemplo, só o primeiro passo, que é a limpeza, tem diferença a limpeza que se faz pela manhã e a limpeza que se faz pela noite. Tem uma explicação, tem um motivo. Se você não souber isso, vai lá correr, comprar os produtos, começar a usar, você não vai ter todos os benefícios que os produtos podem te dar se você não tem certas informações ali de como usar, qual usar. Eu vou dar algumas dicas interessantes aqui também. Então vamos começar falando justamente sobre a limpeza, que seria o primeiro passo. Eu acho que isso você já sabe, né? Mas eu vou começar falando sobre a rotina da noite, tá? Então, a limpeza da noite. Como já passou o dia todo, né? A nossa pele já sofreu aí algumas coisas. E também nós usamos alguns produtos durante o dia. Então tem uma diferença aí para quem, por exemplo, fica em casa, não usa quase nada na pele, para quem sai e usa, por exemplo, o protetor solar, maquiagem, tem aí uma diferença que tem que dar uma atenção sobre a limpeza da pele antes de usar os produtos. Mesmo que você tenha ficado em casa e tenha usado só de repente um creme hidratante no seu rosto, né? À noite você vai precisar limpar ela antes de fazer o seu skincare. Tá? Pode ser que seja ali no banho, mesmo uma coisa muito rápida, muito simples, mas é importante sempre, né, dar atenção à limpeza da pele. Então, no caso de quem não usa quase nada, pelo menos um sabonetinho específico para o rosto, tá? Sabonete facial. Não use esse sabonete do banho que você usa para lavar o corpo. Ele é um sabonete um pouco mais agressivo e a pele do nosso rosto é uma pele mais delicada e merece uma atençãozinha ali, um cuidado, né, maior para que não prejudiquemos a pele sem necessidade, né? Mas se você usou protetor solar e ou maquiagem, aí é onde você tem que dar uma atenção maior, tá? Porque o que que acontece? Se não limpamos a pele da forma correta, passamos só aquela aguinha com sabonete ali por cima de produtos que grudam na pele, como é o caso de protetor solar, como é o caso de base, alguns corretivos também, os nossos poros não vão estar bem limpos. Quando nós aplicamos os nossos produtos de cuidados, eles vão ficar só na superfície da pele. Então você vai jogar o seu dinheiro fora, porque todas aquelas propriedades que tem ali que deveriam entrar na sua pele não vão entrar, porque vai ter uma sujeira ali bloqueando. Por isso é importante limpar bem a pele. Temos alguns produtos que ajudam muito. Se você tá, como é o meu caso aqui agora, eu tô quase sem nada de maquiagem de pele, tá? Eu passei aqui um bronzer, eu tô com o olho um pouco mais maquiado. Então, quando é uma maquiagem assim mais leve no rosto, tá? Porque nos olhos é outra coisa. Às vezes eu uso só água micelar normal, aquela que é uma aguinha mesmo, com algodão eu retiro ali. De repente aí já uso também o meu sabonete facial para ter certeza de que vai ficar bem limpinha a pele.
Para remover a maquiagem dos olhos, eu prefiro os produtos em creme, que eu acho que limpam melhor, eu não gosto dos líquidos. Até tô com algumas coisas aqui, vou mostrar para vocês. Eu uso no momento esse de Caudalie, que é um creme demaquilante que serve tanto para o rosto quanto para os olhos. Eu uso ele só para os olhos mesmo, porque eu acho muito difícil tirar a maquiagem do rosto com creme. A água micelar que eu uso é de Bioderma, porque ela é específica para pele sensível. Essa água micelar é daquela normal, não é bifásica, mas esse é outro conselho que eu quero dar para vocês. Se você tem protetor solar e base no rosto, o ideal seria remover a sua maquiagem com um produto com que tenha óleo, tá? Então, no caso da água micelar bifásica, ela tem essa aguinha e tem também óleo ali dentro. A gente mexe assim e vê, né? Óleo e água não se misturam, a gente consegue ver os dois ali dentro. Então é essa água micelar que eu recomendo. Ou então use um cleansing oil. Eu prefiro muito mais o cleansing oil, é isso que eu uso. O meu no momento é de Clarins, é esse aqui que eu tô usando, que tem cheiro de manga e é a única fruta que eu não gosto, então eu não gosto do cheiro dele. Eu já usei da Isdin e foi o que eu mais gostei, é o meu preferido dos dois, tá? E os dois se usa da mesma forma. O Cleansing Oil eu super recomendo porque ele faz uma limpeza profunda na pele. Qual é a diferença do Cleansing Oil? Ele limpa mesmo os poros, até tirando aqueles pontinhos negros, sabe? Então, no passo da limpeza, seria isso, tá, gente? Dependendo se você não tem quase nada ou é só a poluição do dia mesmo. Porque mesmo que você fique em casa, a poluição entra, ela procura a nossa pele, ela chega aqui, gruda, não tem jeito. Então, faça uma limpezinha para você ter certeza ali de que vai estar com a pele limpinha para receber os seus produtos, né? E se for maquiagem e protetor solar, aí faça uma limpeza mais profunda. Terminada a limpeza, o segundo passo é opcional. Tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. Eu uso há um certo tempinho já, mas não muito tempo, que é o tônico. Mas atenção, porque a maioria dos tônicos são adstringentes. Eu não uso tônico adstringente, porque se usar um tônico desse tipo, você vai fazer um segundo passo de limpeza, porque o tônico adstringente, ele também limpa a pele. Então, de repente, se você quer reforçar a limpeza, porque você usou uma água micelar normal, de repente, e aí você quer um segundo passo de limpeza, e de repente o tônico adstringente vai ser interessante para você, porque ele já vai tonificar a pele e ao mesmo tempo limpar. Eu uso tônico hidratante, tá? O meu tônico é de Clarins, é esse aqui vermelhinho, que ele é mais hidratante. Ele, inclusive, não é bem aguinha, ele é um pouquinho grossinho e dá para aplicar tanto na mão, assim, espalhar e passar no rosto, ou com algodão. Então, eu comecei a usar tônico, eu gosto porque o tônico, principalmente esse desse tipo que é hidratante, né? Ele já ajuda a preparar a pele para os produtos, os próximos que vão chegar. Porque tem uma regrinha para usar, para você lembrar, que vai facilitar as coisas para você que não tem o costume de usar produtos e não sabe a ordem deles. Nós sempre usamos dos mais líquidos para os mais grossos. Então, tudo que é mais líquido, vamos usar antes, vamos usar primeiro. No caso do tônico, por ele ser mais líquido, ele vai umedecer a pele e facilitar que os outros produtos sejam melhor absorvidos pela pele. Um próximo passo seria um produto mais líquido também, que são os sérums. O que é sérum? É de comer? É de passar no cabelo? Não, sérum é uma textura, tá? Existe cero de todo tipo. E qual sérum que eu vou escolher para usar e por que eu tenho que usar um sérum antes do creme? Também não é uma etapa obrigatória, mas eu super recomendo porque, assim como eu falei do tônico, o sérum mais ainda vai preparar a sua pele para receber os outros produtos. Então você vai ter as propriedades que o próprio sérum está entregando, né? Digamos que seja um sérum de ácido hialurônico, ele vai ser um sérum hidratante. Você pode usar um sérum de vitamina C, por exemplo, ele vai te dar um antioxidante. Isso é uma propriedade maravilhosa para a pele, super recomendada. E além disso, por ser mais líquido, ele vai como que amolecer a pele, abrir os poros para o creme, que é a etapa final, penetrar melhor na pele. Eu vou dar dois exemplos de sérum aqui para vocês terem uma ideia. Eu estou com um aqui de ácido hialurônico, esse é de Garnier. E ele tem essa viscosidade, tá? Mas tem outros sérums
que são tipo esse aqui da Luminous, da anti-mancha, né, da Nivea, que é um formatinho de... Ele é como creme, ó, tá vendo? Ele é como um cremezinho, ele não é líquido, mas ele é chamado de sérum, tá aqui, ó, sérum. Nesse caso é o que é para manchas e também é anti-idade. E espalha muito fácil, some muito fácil na pele, né? E não deixa nada, é um pouco diferente do creme, mas esse aqui é mesmo muito parecido com creme, é como se fosse um creme muito leve, mas é um sérum. Então, o sérum vai ser de acordo com a sua escolha, de acordo com o que você quer para sua pele. Você pode usar, inclusive, mais de um sérum antes do creme. Então, eu uso alguns sérums, geralmente 2 sérums antes de usar o creme hidratante, que é o próximo passo. O creme vai não só trazer outras coisas, né, outros benefícios para sua pele, que são importantes também, e aí cada creme, cada marca vai tem uma proposta, vai te oferecer uma coisa diferente, mas o creme tem um papel muito importante, e esse sim eu não digo que é opcional, tá? Porque o creme vai formar uma película protetora na sua pele. Essa é a função do creme, né? Ele é feito, esse tipo de textura é feito justamente para isso. Os componentes que ele tem ali é para formar esse filme. O que esse filme vai fazer? Ele vai manter a umidade da sua pele por mais tempo, porque ao longo do dia nós vamos perdendo umidade da pele e o creme ajuda a manter a nossa pele hidratada por mais tempo. Então, dependendo do creme que você escolha, né? Ele pode ser um creme com ácido hialurônico também, que é hidratante, ele pode ser um creme com vitamina C, ou ele pode ser um creme com niacinamida. Dependendo do creme que você for usar, né? Pode ser um creme também anti-idade, e aí esses são usados à noite, tá? Então entra nessa rotina aqui que nós estamos falando, né? Mas ele seria assim como o último passo, né? O que temos que dar atenção na rotina da noite? Para saber o tipo de produto que você vai usar, né, você tem que decidir o que você quer para sua pele. Se você quer produtos que tenham ação anti-idade, você vai usar na rotina da noite, porque geralmente contém ali ácidos esfoliantes, né, produtos mais fortes, tanto nos sérums como nos cremes, e isso é usado então à noite, tá? Porque não saímos à luz do sol, por exemplo, com esse tipo de produto, porque pode dar alguma mancha na pele, dependendo, né, se é um produto um pouco mais forte, como por exemplo o retinol. O retinol sempre é usado à noite. No dia nós usamos produtos mais tranquilos. E falando um pouquinho mais sobre isso então, né, para ficar claro e ajudar aí 2 grupos talvez que temos aqui, porque tem quem quer fazer uma coisa bem básica e tem aquelas que querem já tratar a pele com esse sistema anti-idade. Então, se você é daquelas que não se importa com isso, você quer mesmo só uma coisa bem básica, bem tranquila, você pode ter a mesma rotina que você tem de manhã, você pode usar os mesmos produtos pela manhã e pela noite, porque você não vai usar produtos anti-idade. Agora, se você quer realmente frear o envelhecimento da pele, você vai usar produtos que são mais fortes, que fazem, por exemplo, uma esfoliação química, como é o caso do retinol. Não só o retinol, como outros ácidos esfoliantes. E aí existem vários ácidos esfoliantes que podemos usar. Alguns são mais próprios para uma coisa, outros são mais próprios para outra. E aí vai de pesquisa, aí vai de conhecimento, vai de recomendação de quem usa. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos já, porque eu mostro os produtos que eu experimento e eu explico, falo a parte técnica, né, do que o produto faz na pele. Então, se você quiser dar uma pesquisada aí em outros vídeos que eu já gravei sobre pele, para saber o que eu usei, o que é um ácido esfoliante, o que ele faz na pele. Então, tudo vai de conhecer, de ler ali no rótulo, ver o que o produto diz, seguir as instruções de como usar cada produto, né? Mas, basicamente, então, a rotina da noite é essa, gente. É parecida com a rotina da manhã, sendo limpeza, tonificação, hidratação, né? A diferença é que vai entrar aí esses produtos de cuidado anti-idade. Qual é a diferença, então, da rotina da manhã? No caso da limpeza, tem uma diferença bastante grande, isso é uma coisa para dar atenção.
Não é necessário limpar muito a pele pela manhã. Por que que não? Porque à noite nós já fizemos uma limpeza, nós apenas dormimos com os nossos cremítios ali no rosto, então não é o mesmo que fazer uma limpeza à noite, que nós passamos o dia, né, pegando poluição e passamos produtos que grudam muito na pele, então nós temos que fazer uma limpeza mais assim expressiva. Pela manhã não precisa. Inclusive, existem algumas mulheres que cuidam muito da pele e elas não limpam, até mesmo não lavam a pele pela manhã, porque os especialistas dizem que a nossa pele produz coisas boas durante a noite, elas não querem retirar isso pela manhã. Eu não consigo não passar água no rosto, até porque tem remela, vai que eu babei durante a noite ali, não dá, né, gente? Tem que tirar a baba. Tem que tirar ali, sei lá, qualquer sujeirinha que tem ali, né? No meu caso, eu tenho um pouco de oleosidade na parte central do rosto, eu sempre acordo com essa parte bem brilhosa e isso me incomoda, então às vezes eu uso um sabonetinho facial só nessa parte, o resto é só água. Então isso é uma coisa que você pode fazer também. Tem gente que simplesmente passa uma água termal, a água termal é uma aguinha pura, né? Ela não é uma água de limpeza, é apenas uma aguinha. Então tem gente que passa só uma água termal, assim, e tá tudo certo. Então você vai escolher aquilo que é mais prático e que te agrada mais, que funciona melhor para você. O segundo passo seria o mesmo tônico que você usa à noite, né? Você pode usar pela manhã. O terceiro passo começa aí essa sequência, né? De novo, de produtos mais líquidos para produtos mais grossos, mais cremosos, né? Então vem os serums antes e depois os cremes. Só que na rotina do dia vai trocar alguns produtos, né? Que usaríamos à noite, não usamos pela manhã, mas usamos outras coisas. Então o serum vai ser um serum de hidratação ou um serum com vitamina C, por exemplo, né? Ou com alguma outra propriedade que não tenha risco de usar ao sol, por exemplo. No caso da vitamina C, é um antioxidante maravilhoso, vai ajudar com que a sua pele se mantenha, né? Porque a vitamina C ela oxida no lugar da sua pele, no lugar das suas células. Então, ela protege a pele e ajuda a proteger dos raios ultravioletas também. Então, a vitamina C é interessante de usar de dia. Pode ser a vitamina E também, que também é um antioxidante, vai depender do produto que você vai escolher comprar. Pode ser também só um sérum de ácido hialurônico ali para hidratar e depois você vai vir com o seu creme hidratante. Eu esqueci de falar na rotina da noite da área dos olhos, né? Mas é interessante ter um creme de hidratação ou de tratamento também para a área dos olhos. E existem cremes que são mais específicos para a noite e outros para o dia também, porque depende as propriedades, depende dos componentes que tem ali. Eles podem conter também alguns ácidos esfoliantes que vão dar essa renovada na pele. Então, esse tipo se usa à noite, é igual o creme da pele, do rosto, né? E os outros que são mais tranquilos, que são só hidratantes ou nutritivos, nós usamos na parte do dia, tá? Então, também tenha o seu creminho da área dos olhos. E se você quer ter um só, aí você cuida então para não ter um que não possa sair ao sol, né? Se você quer usar o mesmo do dia e da noite. Então, pele limpa, tonificada e hidratada, o que mais nós vamos usar de dia e que também é muito importante, principalmente se vamos sair de casa, é o protetor solar, como todo mundo sabe. O protetor solar evita que o nosso rosto envelheça antes do tempo também, por causa da ação do sol, ele evita certas manchas, ainda mais pessoas que já têm manchas, né? O sol pode agravar. Então, é importante usar diariamente um protetor solar e aí depois sim a sua maquiagem. Agora eu gostaria de dar assim, brevemente umas diquinhas para vocês de como escolher os produtos, como comprar, que marca que eu compro, que tipo que eu compro, porque existe uma variedade tão grande e quem não tem muito conhecimento a respeito disso, quem já tem fica maluco, quem não tem mais ainda, porque não vai saber o que comprar, né? Então, assim, eu não tenho como vir aqui dizer para você assim, compre esse, aquele ou aquele outro, porque cada pessoa vai ter a sua necessidade, vai ter o seu bolso e vai ter aquilo que espera dos produtos, aquilo que ela quer para sua pele. Então, a dica que eu dou é justamente isso, considere alguns fatores, né? Como esse, considere o quanto você quer investir em produtos para sua pele, considere quais são os problemas da sua pele, né? O que você quer para sua pele? Você quer apenas hidratar? Você quer diminuir os sinais da idade? Você quer melhorar a textura dela? Você quer clarear manchas, por exemplo? Então, você vai procurar produtos que trabalhem
nesses pontos que a sua pele precisa. E quanto ao custo, você vai trabalhar aí com as marcas que ofereçam isso que você está buscando, mas dentro daquilo que você pode pagar. Então, no supermercado ou na farmácia, nós encontramos muita coisa, tem muita coisa boa que funciona, tem muito produtinho barato também que não faz nada praticamente, que não dá muita diferença, mas tem muito produtos de linhas boas. Mas se você quer investir mais e usar produtos que vão dar mais diferença, que realmente vão trabalhar mais, que tem mais tecnologia, porque essa é a diferença, tá, gente? Marcas que investem muito em tecnologia, tá? Junto com produtos naturais, tecnologia e produtos naturais, eles funcionam muito mais, entregam muito mais para nós. Consequentemente, nós pagamos mais por isso, né? É claro. Então, são fatores a considerar, né? Para saber por onde começar. E como eu disse, tem já outros vídeos sobre os produtos que eu experimento, que eu trouxe aqui e mostrei para vocês, porque só ir no dermatologista às vezes não adianta, né, gente? Ainda mais se você for num dermatologista público, esquece. O dermatologista público, ele vai apenas tratar algum problema de pele que você tenha. Ele até pode recomendar alguma coisa, uma linha lá da farmácia para você ir lá comprar, mas eles não dão essa assistência. Eu, por exemplo, tenho sede de conhecimento sobre esses assuntos, eu gosto muito de saber mais, e o dermatologista não explica nada pra gente, não entrega muita coisa, até porque a consulta rápida ali nem dá tempo disso. Então eu mesma vou atrás e pesquiso sobre as coisas que eu quero usar, sobre o que eu espero para minha pele, o que eu quero, eu vou atrás e pesquiso, eu experimento, eu pesquiso lá no site da marca para saber o que ela diz que aquele produto faz, porque não adianta só um dermatologista, a não ser que você pague um bom dermatologista que tenha esse interesse e saiba muito sobre produtos, ele vai saber aí dar um bom acompanhamento para você. Tá bom, minhas queridas, eu acho que eu lembrei de tudo aí, acho que eu não esqueci de nada. Se você gosta de cuidar da sua pele e acha que faltou alguma coisa importante também, por favor, coloque nos comentários aí. Me dê sugestões de vídeos também, se vocês querem que eu volte aqui e faça mais algum vídeo para vocês, o que vocês estão precisando, o que vocês estão querendo saber no momento. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a minha rotina, mostrando os meus produtos para vocês, de repente até aplicando eles, né? E aí eu venho aqui sem maquiagem, sem nada, apesar de que hoje eu tô quase sem nada, é mais o olho mesmo que tá maquiado. Mas é melhor mostrar a pele, assim, né? E aí, de repente, eu vou mostrar aí para vocês o que eu estou usando no momento, né? A minha rotina do dia é diferente da rotina da noite. Foi muito bom voltar aqui, até pensei que eu não ia conseguir, não ia saber gravar vídeo de novo, tanto tempo que tinha passado. Mas foi um prazer estar esse tempinho aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, quem sabe? Esperamos que sim. Tchau!